problema não é o disparar míssil, não. Não, eu queria fazer uma autodestruição. Não, já levantei já. Só que eu falo assim, vai voar, você abaixa a cabeça um pouquinho, tá? Brincadeira, vai voar. Bom, pessoal, então o que nós temos aqui? Esse módulo, esse firmware que está instalado aqui, que a gente vai mostrar para vocês, é um firmware de voo de verdade, é um firmware para testar em campo. Na verdade é o airplane original que está no site, o Lucas baixou, pegou a versão compilada e nós estamos aqui tentando demonstrar para vocês. Então os comandos também estão um pouquinho descalibrados. Então esse mouse de Parkinson que vocês estão vendo no avião não é normal. A gente calibra isso e fica igual mais ou menos as asas, então não deveria estar mexendo. Então o que nós temos aí? Para quem não conhece o que nunca viu um controle de avião, no rádio tem alguns comandos básicos que são aqui na extremidade direita, nos comandos laterais, eu tenho os comandos que fazem o movimento do avião inclinar para a esquerda ou para a direita. Esse comando é chamado de alerão. Tá? O outro comando que nós vamos ter também é o comando que faz o avião, na verdade, trabalhar a posição do nariz, dele para cima ou para baixo, nós chamamos de profundor, que é o mesmo manche, só que para cima e para baixo. Isso faz o avião, então, fazer esse movimento. E temos um outro movimento, um movimento de cauda, que o pessoal chama também de leme do avião, que é já no manche esquerdo aqui, no controle esquerdo, que é esse movimento que faz o avião, na verdade, girar, mas sem inclinar a asa, no caso. Ele faz uma curva, vamos dizer assim, horizontal, certo? Sem sair do eixo de voo. Tá? E no último comando aqui, nós temos aqui na esquerda o botão vertical, que seria o controle do motor. Bastante importante. A ideia no caso é o seguinte, o controle de aceleração, enfim, todo esse tipo de controle que vocês viram agora, na verdade, os comandos todos do rádio, quero dizer, são todos controlados pelo piloto inicialmente. O que eu vou fazer agora é acionar na chave aqui no rádio, um modo de voo para stabilize, para configurar, né? Você aperta no botão para ele parar? Não, eu tenho que colocar algum stick no batente. Ele está aqui embaixo desligado. Quando ele está no máximo, o motor está no giro máximo que ele pode estar, de acordo com a carga da bateria. Então não tem o liga e desliga do motor é baseado na bateria. Então, assim, ligou a bateria, ele deixa o motor pronto para funcionar. Okay? A bateria dura, na verdade depende de como você voa. Então, se você voa, por exemplo, a meio motor, que é o que a gente fala voa mais tranquilo, deve durar uns 7, 8 minutos, pode chegar a uns 10 minutos. Mas também depende da bateria. Se a bateria é nova, dura um pouco mais. Se a bateria é mais antiga, ela vai desgastando. Lembrando que a célula vai cansando. É normal de aeromodelos, né? Sim, uma bateria comum. Na verdade, tirando o hardware dele, se eu tirar todo o API daqui, os sensores que a gente colocou, é o avião para vocês, é um avião de aeromodelo. É que a gente às vezes fala que os 7 minutos é pouco, né? 7 minutos. Sim, na verdade, é bastante. É a movimento normal de um aeromodelo, de um drone que você vai ter aí, vai ser mais ou menos a mesma quantidade. A gente antes evoluir a tecnologia na parte de bateria. Exato. O celular, né? Quem acha que a bateria do celular dura pouco? Exato. Todo mundo. Exato. É isso aí. Gente, vamos então ver aqui a questão do modo estabilizado. Tá? Estabilizado tem uma característica que é o seguinte. Eu vou até tentar te tocar, então, se liga estabilizado, eu quero mostrar uma questão
O Wilson Brenner não está funcionando, não está mostrando o dois não, né? Então, mas pode ligar o Pode. Ah, é verdade, pode ligar dois. Então eu ia tentar mostrar para vocês o avião, como que a telemetria mostra o que está acontecendo com o modelo no momento em que a gente inclina ele. Então tem um HUD, que é um painel chamado de horizonte artificial, que existe nos aviões também. Conforme você inclina o avião, ele vai mostrando que o avião está fazendo isso em tempo real. Tá? Como a gente não pode fazer isso porque eu não posso ligar duas fontes de energia paralelas, senão queima a placa. Então eu não posso ligar o USB junto com a placa, com a bateria de lítio polímero. Tá? Então eu vou pedir agora para o Antônio fazer o seguinte, para um minutinho. Então. Eu vou mostrar, se eu consigo fazer isso sem causar nenhum acidente. Vou mostrar para vocês um modo estabilizado que faz a seguinte função. Conforme eu for mexendo a aeronave, vocês vão perceber aqui, ó, nos comandos de aileron e profundor, ele vai sempre tentar deixar a aeronave nessa posição, que é a posição de voo dorsal dela. Tá? Então, perdão, o voo dorsal ao contrário, né? O voo dorsal é de barriga para cima. Vamos dizer assim, a posição padrão de um avião voar. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar comandos dinâmicos para a aeronave com base nos sensores. Então, ele detecta que eu inclino e vai mexendo. Tá? Isso que eu estou fazendo aqui agora, por enquanto, são modo de Parkinson. Agora ele vai entrar realmente a ação do modo de voo. Pode ligar. Estou preparado aqui. Estão vendo? Olha, não, mexendo. Estão percebendo? Não? Agora eu vou inclinar o avião. Repare na parte de trás. Ó. Olha, o profundor está atuando mais. Então, pessoal, olha só. Está faltando, eu acho que deveria mexer no traseiro também, não sei se é uma mudança. Mas pelo menos a inclinação vocês estão conseguindo ver, está atuando. Não consegue cortar o motor? Enfim, pode ir. Você queria mostrar mudando? Pode fotografar. Depois eu vou filmar. Oi? Eu vou filmar. Ah, você queria filmar um pouquinho? Então vai. Só um segundo. Enfim, na verdade a gente queria mostrar o profundor, se está faltando os comandos, o profundor do leme não está bacana. Ou está muito fraco o comando, ou a gente não está percebendo a movimentação. Prontinho, a ideia seria mais ou menos essa, mostrar para vocês o protótipo funcionando, pessoal. Agora, a gente vai ver se dá tempo, né? Faltam 10 minutos para acabar o tempo, né? Pegar o firmware de simulação. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai desligar o avião, peraí, desliga o avião, não, desligar aqui. Pode ir. Enquanto o Lucas carrega, eu vou convidar vocês a levantarem para a gente mostrar para vocês um pouquinho por dentro como é que estão esses componentes aí do avião, para vocês contarem um pouco da curiosidade também. Cheiro. Cheiro de queimado, acho que vai ser do ventilador. Eu vi uma fumacinha agora há pouco perto do projetor, para falar a verdade. Sabe o que eu acho que é? Ligou o notebook junto com o projetor. Você ligou o notebook. Vai queimar o computador. Então aqui, pessoal, como eu mostrei para vocês, isso aqui é um dispositivo chamado servomotor. Ele faz a anulação do comando. Transforma o sinal elétrico do comando do rádio em um comando, em um movimento mecânico da rocha. Então isso aqui, pessoal, olha só, essa antena aqui é uma coisa que eu devia ter trazido, porque é esse que o Lucas ali agora. A outra antena da telemetria, então essa antena horizontal permite que a gente monitore pelo Mission Planner tudo que acontece no avião em tempo real. Então, por exemplo, eu quero mandar um comando, mandar um comando para iniciar uma missão durante o voo manual. Eu posso fazer isso pela telemetria. Não precisa de interação nenhuma com o rádio. Simplesmente assume no automático e fala, olha, a partir de agora, essa missão vai cumprir 3 pontos, 3 waypoints. Você vai ter que passar por 3 pontos que eu tracei no mapa. Ele vai fazer isso no módulo do autor. Isso, pelo notebook. Tanto é que o Mission Planner para nós, tem programas para a nossa Ground Station. O que é Ground Station? É uma estação base de controle de terra.
como se fosse uma estação de base de radar de avião que detecta onde ele está e eu posso comunicar e posso dar comandos para ele remotamente. Esse carinha aqui é o receptor do rádio, no caso ele faz para com esse componente aqui, então a gente compra isso na verdade um kit que vem transmissor e receptor, que tem que ser compatíveis para poder comunicar com o rádio. Esse monte de fios são a comunicação dos canais do rádio, na verdade, do 39X, desse rádio tem 9 canais de comunicação. Eu posso interagir com o equipamento com 9 comandos, vamos dizer, diferentes, incluindo esses que são os básicos aqui de controle da aeronave. O que mais? Nós temos aqui o GPS, que passou, por exemplo, que escapou a nossa bolinha passada aqui, então ele vai ficar nesse ponto. É o componente que vai dar para nós o posicionamento georreferenciado de onde está esse avião no tempo que for. Aqui dentro nós temos um componente que está em plástico rosa aqui, que é um chamado, qual é o nome disso aqui agora? ESC, que é o controlador eletrônico de velocidade. Ele faz o pulso do rádio se tornar uma transformação do pulso eletrônico do rádio, transformar-se numa rotação de motor para poder acelerar o aéreo, como vocês viram. O que mais que nós temos? Aqui são os 3 fios que ligam a parte elétrica do ESC do motor, e o ESC ligado por um cabo aqui embaixo, uma das portas de saída da placa de motor. Pode ligar. Magnetômetro, as coisas, sensores, eles vão dentro da placa. Você não vê, eles são micro nanocomponentes. Se você olhar essa própria placa, apesar de ela ser na verdade, o que acontece é que essa placa não é mega modificada. Então, aqui no mega, se você ver bem maior. Mas isso aqui eles modificaram nela com componentes muito mais bem dimensionados. Esse, na verdade, esses pininhos que estão vendo sem componente, dá para plugar, por exemplo, se for um drone, eu consigo colocar aqueles. O motivo desses pinos estaria é esse suporte de câmera. Fica no drone, o pessoal vira a câmera 360 graus, enfim, aquelas câmeras dinâmicas que se autocarregam. Isso é tudo controlado pela placa, na verdade. Ela controla, quando mexe o avião, ela manda mexer, por exemplo, mexer não, mas ela compensa o movimento do avião para que, por exemplo, a câmera fique estática. Mesmo que você esteja mexendo no drone, a imagem está sempre horizontal. Ele nunca tem uma sensação de que a imagem, por exemplo, esse movimento ficaria muito feio na hora de fazer. Muito legal. O que mais? Apesar de não estar aqui também, nós temos um sensor que a gente não usa isso no avião, que é o sonar. A gente pode acoplar também o sonar para poder, por exemplo, copiar você mais sabe drone, você pode pegar um drone e copiar um terreno de por exemplo, um local, por exemplo, um gramado, vários relevos, eu quero passar com o drone entre aquele relevo, só que sempre usando uma distância padrão, sempre um metro de sol. O sonar é o sensor que emitindo o ultrassom para poder geralmente falar que a distância que está do sol e continuar. Aí, no caso, o computador automático controla a aceleração do drone para poder fazer a distância sempre igual. Isso aqui é uma coisa que eu falei para vocês, é um tipo de telemetria, mas é uma antena de comunicação que trabalha na frequência de 933 MHz. São da conflito com o rádio, que é do círculo a 7 GHz. Tem também um outro modo que não está aqui, tem um modo que você vai ver aqui, é uma parte bem pequenininha, que é onde eu ligo a bateria, nessa cartetinha. Isso é um modo de monitor de bateria, então eu consigo ver no tempo real pelo computador lá quanto de carga da bateria. Por quê? Se por um acaso ela vier a zero, por exemplo, ela ficar aquém da voltagem mínima, o que acontece com o avião desliga no meio do ar e vai por exemplo. Então, para evitar esse tipo de problema, eu também tenho. Se for drone, mas o avião, por exemplo, às vezes não dá tempo, tem que fazer uma possível de pouso, a gente dá uma volta, ficar de frente para o campo de pouso, achar uma área para poder pousar esse avião. Então, às vezes, para o avião isso não funciona tão bem. O drone é mais fácil, ele só desacelera, então dá para calibrar isso também. Mas, se for um drone, você calibra a voltagem mínima. Quando atinge aquela voltagem, automaticamente ele entra no modo de landing, que a gente fala que é o landing, que é fazer uma aterrissagem. Então, ele para de fazer o que estava fazendo, interrompe a missão e começa a descer. Não é só vertical. Exato. O drone é mais tranquilo. Ou seja, para ele pousar parado na vertical no lugar, é tranquilo. Agora, para o avião, a gente não usa a funcionalidade, embora exista no firmware, por causa de problemas aí de espaço aéreo. Eu preciso de
mais volume de espaço para poder fazer uma aterrissagem. Ele fala tipo, mais ou menos quanto tempo tem, ele vê Consumo, você fala? e Não. chuta quanto tempo. A estimativa ele não dá, na verdade. Ele dá só para você a voltagem real, a voltagem está consumindo atualmente, não, a voltagem atual e o consumo em amperes que está tendo instantâneo, sabe? Acho que é isso. São os dois parâmetros que ele te dá. Mas geralmente quem voa com bateria, o pessoal acaba tendo uma noção. Você voa 2, 3 vezes com bateria, você pega mais ou menos a janela de tempo que ela te dá para poder trabalhar com equipamento no ar. Como eu falei, geralmente a gente faz o quê? Mas com uma quantia mínima, quem sabe que ele aguenta, por exemplo, 5 minutos, e vão aumentando. Fez um voo de 5, beleza, vamos fazer um voo de 7, vamos fazer um voo de 9. Até chegando no valor, você já vê que a bateria está chegando muito próximo do limite através da antena, a gente já coloca ele no chão. Esse cabo, como vocês estão vendo, um cabo que fica na placa também, um cabo externo, ele está fixo aqui no avião porque a gente usa mais ele em simulação. E o Lucas está usando ele nesse momento para poder fazer a carga do firmware de voo, né, que é um firmware diferente, a gente chama esse firmware de carga de loop. Ele é um aeroplane, só que já está pré-configurado para fazer simulação. Então a ideia é que a gente vai poder mostrar no projetor para vocês o simulador, o Aero 5, funcionando concomitante com o seu firmware. Sim. Vitor Felipe, quem é? Eu faço. Bom, pessoal, seria isso, né? Eles podem, como vocês viram, ela tem as conexões, os cabos preto negativo, vermelho positivo, né? Esse outro componente, que é um outro conector, geralmente a gente usa para conectar no carregador, para fazer a operação de balanceamento das células que estão dentro, que são 3. Então, ao invés de carregar simplesmente como se fosse uma carga como uma pilha recarregável, a gente faz um balanceamento. O que significa isso? Você vai tentar colocar a mesma voltagem, entre aspas, né? Voltagem não existe, então, a mesma carga em volts em cada uma das células, de modo que ela carregue por igual. A ideia disso é dar uma vida útil mais longa para a bateria. Vocês trabalham com bateria limpa aqui no laboratório? Arduino ou vocês não trabalham com Arduino? Ainda não. Então, eu não sei se é com Arduino, com esse tipo de bateria que vocês vão trabalhar, mas, por exemplo, a bateria limpa tem uma característica que é você não pode usar ela até dar pane seca. Seria isso, usar até descarregar totalmente. Porque se você faz isso, ela vai esquentar bastante. E o que acontece com o material químico aqui dentro é que começa a dilatar, ela começa a ficar de forma barriguda. Então, por exemplo, essa bateria foi bastante usada, mas ela não está muito barriguda, bem fofinha, mas está muito pouco. Então, quer dizer, ela está bem cuidada. Se fosse uma bateria mal cuidada, ela estaria bem oval nas duas extremidades. Né? Uma característica particular desse tipo de material. Então, o que a gente faz, por exemplo, quando a gente fica sem usar, o avião nunca voa, mas quando a gente fica muito tempo sem usar a bateria para teste, a gente tem que fazer uma procedura chamada de descarga e carga. Então a gente dá uma carga, a gente descarrega ela até a voltagem mínima, a gente fala modo storage, deixa, por exemplo, uma semana, 15 dias, às vezes até um mês parado, e depois a gente volta, dá uma carga total nela, deixa uma semana, 5 dias, a outra descarga, volta no storage e vai de novo. Então tem que fazer essa manutenção periodicamente para manter a bateria ativa, senão a química dela estraga e aí você tem para sempre a bateria. A bateria no Brasil, infelizmente, é cara, porque vem da China, custa em média uma bateria dessa vai para R$200. Só a bateria. Em termos de custo, para vocês terem uma ideia, um avião custou R$700, só a parte aí do isopor, vamos dizer, motor, hélice, rodinhas, que vocês estão vendo. O que mais? A parte da placa em si, da placa com a telemetria, com o GPS e mais um modo de energia, deve ter ficado mais ou menos uns 1.200. E o receptor do rádio com o receptor transmissor são comprados separados também, mais uns R$300, e mais o rádio uns 500. Então, no projeto todo custa mais ou menos uns 3, 4 mil reais de investimento. Do mesmo jeito que você consegue apertar o computador e fazer uma manobra, como você fazer pousar? Então, essa funcionalidade, na verdade, já tem para pousar, modo autônomo. O problema do pouso autônomo é que às vezes não dá para confiar muito na questão de a taxa de atualização da inclinação do bico do avião. Então, por exemplo, pode ser que ele, por exemplo, se ele sabe onde ele colocou, onde ele tem que voltar, por exemplo, só que na hora de fazer o pouso, ele pode seguir, a inclinação dele pode estar ou muito exagerada ou muito adiantada em relação à chegada ao solo. Porque o barômetro, o que acontece com o barômetro? O barômetro é um sensor, como eu disse, nano projetado,
que a precisão dele começa, na verdade, a partir dos, acho que é 8 metros, parece. A partir de 8 metros, vamos dizer assim, a margem de erro dele é milímetros, mas abaixo de 8 metros, começa a ter uma taxa de erro maior. Por isso que eu falei, pode chegar com um bico muito ascendente no solo, ou então um bico muito horizontal, por exemplo, causando um desastre, por exemplo, no caso, um desastre material, quebraria o equipamento. Então, geralmente, pouso e até decolagem, porque assim, pouso e decolagem geralmente na mão do piloto. Depois que decolou, sensor automático, aí seguiu. Sim, não, porque exatamente, o piloto é um cara que já tem experiência com pilotar a aeromodelos, no caso. Então, por exemplo, eu tenho pouco conhecimento de pilotos, mas muito pouco tempo. O Antônio tem um pouco de experiência maior, o Lucas nunca pilotou, por exemplo, campo aberto, etc. Eu sou um simulador. Então, aqui a gente tem experiência de simulação. A ideia é que quando esse projeto for ser homologado, vamos dizer assim, terminou o projeto, a etapa básica, a gente vai chamar um piloto para um modelista com experiência. O cara, por exemplo, se ocorrer alguma coisa, eu consigo falar para ele bater na chave lá e recuperar o avião no meio do voo, caso aconteça algum problema na hora de fazer uma manobra. E aí, a ideia nossa é fazer esse teste, filmar e colocar na internet para demonstrar que o protótipo realmente voou e funcionou dentro do que a gente se propôs. Foi tudo esperado. Mais perguntas? Curiosidades? Vocês têm para perguntar? Fique à vontade. Lucas, como é que está indo aí a carga no firme? Já deu. Já deu? Acho que nós vamos ir contra, pessoal. Quem vai ter que. O Lucas vai demonstrar primeiramente, né? E eu vou chamar alguém aqui para passar vergonha. Vamos lá, pessoal. Então vamos ver se. Alguém para ser alvo. Alguém vai ter que ser o tipo da piada depois aqui na escola, né? Senão não vai ter graça. Um detalhe é que esse simulador ele é rápido. Só lá. Então, como a gente não tem o pendrive aqui para deixar ele subir, então ele só tem 2 minutos de simulação. Isso é rapidinho. Esse rapidinho aí tem que iniciar o. A gente Aqui tem um pendrive, pessoal. Um pendrive chama token. Tem que colocar esse pendrive no notebook para liberar a licença do software. No Aerosim a gente tem um plugin, depois a gente ligou o plugin aqui no Mission Planner, a gente já pode ir lá no simulador Aerosim. Então pode começar o software. Esse aqui é o modo manual, ele deixa dar full duplo. Estão vendo aqui, eu tenho que dar os comandos que o Lucas está dando no rádio. Esse aqui é o comando que está reproduzindo no rádio e o efeito que ele produz. E aqui no Mission Planner, você consegue ver os comandos. Daí para ver aqui, esse HUD é para você, esse gráfico é para ver, por exemplo, que esses comandos significam em termos de valor na hora de o computador processar isso de verdade. Você consegue ver como vai dar. Você consegue ver. É isso que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o HUD, como se fosse um HUD de avião mesmo, tem os jatos, etc. E tal, chama horizonte artificial. Ou seja, o Lucas dá um comando e está reproduzindo o que esse avião está fazendo. Né? E aqui tem um mapa, que embora não seja o mesmo mapa do ambiente simulado, está tentando mostrar o avião em tempo de voo real. O avião está andando numa linha como se estivesse realmente em algum local. Aqui, ó, por exemplo, tem, ó, tá falando que o GPS está localizado, mas na verdade está emulando o GPS, está simulando o GPS. Aqui eu tenho a força do sinal como se fosse a telemetria. Aqui é o altitude. Altitude do lado de cá. Esquerda é o altitude. Aqui mais. Aqui mostra o modo de voo, né, que é o manual, tá, atualmente. O tempo de não, são as horas do dia, não, que é o horário do relógio, né? O tempo de voo, não. O que mais nós temos aí? Aqui em cima tem a direção da bússola. Outra coisa interessante, essa bússola também está sendo simulada nesse momento, você não está usando o magnetômetro real. Então, sempre que a gente usa simulador, e vai emular para nós todos os instrumentos, ou seja,
a eletrônica, a aviônica do volante está sendo tudo emulado. Então, barômetro, magnetômetro, velocidade vertical, horizontal, acabou tendo simulação, com certeza. Então, a gente desenvolveu o avião porque acabou tendo simulação, desliga o simulador, o avião cai no cenário. Você é como se fosse tipo 2 minutos gráficos. Isso, exatamente, ele está usando o modo free dele. Na verdade, eu tinha o pendrive que eu tinha, não era do meu projeto. Um outro projeto que eu tenho de volante muito preto, eu levei embora. Não sei se eu pegar a mostra para vocês. Oi? Vamos então pegar um voluntário para fazer uma tentativa e explicar rapidinho que vocês tentam pilotar. Coloca na primeira diapositiva. Faz uma pergunta sobre a coisa que você falou para ver quem acerta e o voluntário vai querer todo mundo. Faz uma pergunta sobre alguma coisa. Sim, talvez. Não, mas isso aí eu não sei. Qual que é o nome do projeto? Vai ser muito fácil de entender. Voluntário? Eu vou escolher a criança, tá? Não, Pode ser. pode ser. Um garoto aí, depois uma menina também. Vai ter um de cada um para vocês tirarem esse lado na escola depois, tá? Deixa eu ver. Esse aqui estava bastante empolgado para me chamar. Bom, só para explicar rapidamente, né? Só não mostra o botão de tiro. Coloca lá. Vocês vão explodir tudo aqui. Acelerador. Você vai guardar o acelerador e esse comando você não precisa usar, realmente. Só na verdade acelerou para que você faz o avião subir, mais assim, mais para baixo. Você consegue decolar. Para decolar, você vai acelerar, pode ter por aceleração máxima e você vai calçar devagarinho o profundor para ele poder do avião assim. Esperar que a hora que pegar a velocidade dele não. Ela sabe pilotar, pô. Lá em GTA. Você tem que calçar o profundor dele. Lembra que nunca foto dos. Isso, mais altura dele. Já aprendeu a pensar aí, né? Não pode lá. Então, você conversou para cá, você pode. Normal. Fizemos muito disso lá no Lucas. Você está usando o Lene. Esquece o Lene, não usa o Lene, não, que é muito difícil. Aqui só os conectores. Só o acelerador. Essa é só agora. Você mantém o controle comando, você mantém você vai Dá um loop aí, Pedro. Peraí. Vou pegar mais aqui. Nossa. Dá motor total primeiro, depois você pode começar a inclinar um pouquinho para baixo, você segura e puxa uma vez o. Nossa, não conseguiu não. Gostado. Vai. Tem que fazer um movimento. Deixa ele no reto, todo acelerado. Deixa ele no reto. Aí acelera tudo e vai. Full throttle. Aí, puxa tudo pra trás, né? Se for virar. Você não vai puxar pro lado. Puxa um pouquinho, para não. trás. Puxa tudo pra trás, tudo pra trás. Pode puxar, puxa seguro aí. Não dá para ver, mas ele deve ter feito um movimento parecido com isso. Muito bom. Ó. Tá dando jeito. Ano que vem você pode dar na Fatec para começar o projeto. Projeto Balão Suicida. Uma moça agora, quem gostaria das meninas aí? Vai. Vai lá, mãe. É, tá. Inicia o simulador, né? Tá bem.